Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O menino nasceu. O seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir. Toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Os céus começam a se abrir, pela terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Santo, Santo, Santo é o Senhor. 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 Boa noite, irmãos, graça e paz, em nome de Jesus, amém? Boa noite. Glória a Deus, sejam bem-vindos aqueles que estão aqui presencialmente, aqueles que nos acompanham nas redes, bem-vindos também. Nós saudamos aqueles que estão lá fora, na praça de alimentação,
aqueles que têm sido alvo das nossas orações, nós temos orado por eles, temos pedido que o Senhor abençoe todo o entorno aqui onde nós estamos, e para eles também nós falamos. Eu quero convidar você nessa noite de culto de Natal a abrir a sua Bíblia, se colocar de pé no texto do profeta Miqueias, texto bastante conhecido, capítulo 5. Profeta Miqueias, capítulo 5, eu farei a leitura aqui dos versos 2 a 5, texto da palavra do nosso Deus. Miqueias, capítulo 5, versos 2 a 5. Assim diz a palavra do nosso Deus: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até ao tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai bendito, nós te louvamos nesta noite. Nós engrandecemos, ó Deus, o teu nome, porque aprove ao Senhor nos visitar com graça, com misericórdia e com portentos, através do nome de Jesus, da figura do nosso Redentor, aquele que é o príncipe da paz. Nesta noite, ó Deus, nós te exaltamos, nós te engrandecemos, e nós queremos lhe prestar um culto que lhe seja agradável, pois nós queremos fazer em o nome de Jesus. Mas para isso pedimos ao Senhor que venha visitar o nosso coração, trazer a unção preciosa do Senhor sobre cada adorador, sobre cada servo teu presente aqui, sobre aqueles que falam, sobre aqueles que ouvem. Unção preciosa, ó Deus, sobre aqueles que nos acompanham à distância, sobre aqueles que passam por essa rua. Em nome de Jesus, que o Senhor, na tua infinita graça, alcance corações, edifique vidas e salve pessoas para a glória do Príncipe da Paz, Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, irmãos. Vamos louvar o nosso Deus. As estrelas veja a sua mão, e no vento ouça a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá nos céus, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Nas estrelas veja a sua mão, e no
vida sobre terra e mar, do que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, do que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá nos céus, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo é Jesus pra mim, tudo Ele é pra mim, tudo é Jesus pra mim. Aleluia. Nós sabemos o sentido do Natal, que é Cristo Jesus vindo ao mundo para nos resgatar do nosso lamaçal de pecados. Só Ele capaz de pagar o pecado que caía sobre nós. Nós temos a convicção de que nada poderíamos fazer se não fosse através da pessoa de Jesus Cristo. Por isso nós celebramos o Natal, reconhecendo que o Natal é a maior demonstração de amor já vista na história da humanidade. O Deus Pai enviando seu Filho unigênito, para morrer com a finalidade de resgatar aqueles que originalmente Ele criou. Por isso, gosto sempre de considerar que nós somos duplamente pertencentes ao nosso Deus, porque foi Ele que nos criou e mais tarde nos resgatou, rasgando o escrito de dívida que pesava contra nós. E o nosso Cristo que veio, morreu pelos nossos pecados, ao terceiro dia ressurgiu, venceu a morte e hoje Ele reina e reinará para sempre, e é ao lado dele que nós almejamos estar. Amém? Vamos louvar ao nosso Deus, declarando que Ele reina sobre nós. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só eu desejo reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Para mim, mais que tudo aqui, vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou.
declara ao Senhor. Sobre o que eu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. E a profecia se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair, nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. E dentre os homens ele foi rejeitado, mas ainda assim carregou as nossas dores. Mas rejeitado dentre os homens, Ainda assim carregou nossas dores. o seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Sim,
Graças te damos, Senhor, neste domingo em que a sua igreja relembra e comemora o Natal, ó Deus. Nós comemoramos conscientes do seu significado, conscientes de que o Natal para nós é Cristo Jesus vindo ao mundo para carregar sobre os seus ombros os nossos pecados, pagar a nossa impagável dívida, e naquela cruz, numa demonstração de amor, mas também de justiça, porque a dívida precisava ser paga, rasgando aquilo que pesava contra nós, ó Deus. Nós louvamos o Senhor, nós adoramos o Cristo que veio, que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou e hoje vive, reina, e assim reinará para todo sempre, ao lado de quem nós almejamos estar. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração e fale profundamente aos nossos corações nessa noite. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se sentar. Graça e paz, igreja. As crianças vão fazer uma apresentação agora. E eu gostaria de convidar as professoras para estar encaminhando as crianças aqui no palco, fazendo um favor. Kaique, a iluminação, por favor. Apaga só aquelas luzes lá, por favor. Numa santa noite em Belém, brilhou no Oriente a estrela, anunciou: é noite de paz, eis que tudo dorme em derredor. Profecia antiga se fez cumprir, e nossa esperança fez ressurgir. Numa manjedoura a dormir está o Salvador. Da Virgem virá, a luz dará, e será chamado Emanuel. Vem libertar o seu povo, finalmente. Ó, não temais, pois trago boas novas. Cantai nos altos céus, dai glória. Hoje vos nasceu Cristo, vosso Salvador. Deus se fez homem, nasce uma criança. Natal, nasceu nossa esperança. Terra e céus se prostem ao bebê Jesus Emanuel. Verbo em carne entre nós habitou, em graça e verdade se revelou. Do Filho unigênito vimos glória e esplendor. Ó, não temais, pois trago boas novas. Cantai dos altos céus, dai glória a Deus. Hoje vos nasceu Cristo, o vosso Salvador. Deus se fez homem, nasce uma criança. Natal, nasceu nossa esperança. Terra e céu se prostram ao bebê Jesus, Emanuel. Filho encarnou, se entregou, homem de Deus, nosso libertador. Emanuel, Deus conosco eternamente. O seu nome será Emanuel, Deus conosco, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Tudo aconteceu nesta terra de Israel. Cristo
Tá ligado isso aqui? Ah, tá. Lá na
ficar com o vovô. Irmãos, nós vamos orar com as crianças e depois elas vão para a escolinha bíblica, tá bom? Senhor Deus, nosso Pai, te damos graças pela vida dessas crianças, também de seus pais, suas famílias. Pedimos que o Senhor agora haja em graça na vida dos professores, que vão trazer uma lição para elas. Abra o coração dessas crianças, Senhor, e vá dia a dia, edificando, formando, ó Deus, o caráter de Jesus na vida desses pequeninos, para que eles te honrem, para que eles sirvam ao Senhor, para que eles tragam alegria para suas casas, suas famílias, e que sejam, ó Deus, instrumentos da Tua graça na vida da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías. Abra sua Bíblia aí, livro do profeta Isaías, capítulo de número 11. Isaías capítulo 11, do verso 1 até o verso 9. Conseguiu? Deu certo? Ali? Não? Bom, irmãos, eu vou fazer a leitura aqui numa tradução que eu tenho certeza que você não tem aí, porque eu misturei as traduções que nós temos por conta da força que eu queria dar em algumas das expressões que aparecem aqui. Então, aqui tem um pedacinho da NVI, tem um pedacinho da Almeida Revista Atualizada, tem um pedacinho da Nova Versão Transformadora. Então, eu até tinha pedido ao Kaique, mandei para ele, mas nós não conseguimos colocar o texto ali. Você tenha paciência, presta atenção, bota sentido, e na medida em que nós estivermos caminhando com a mensagem, eu vou fazer o uso dessa tradução que eu vou usar. Tá bom? Então, você não tem essa tradução aí, porque eu misturei tudo, tá bom? É a tradução do pastor Giovanni. Mas achei que ficou muito bom, né? Modéstia à parte, achei que ficou muito bom, muito boa essa versão, né? Tanto que, na medida em que eu lia, eu cheguei a me emocionar só com a leitura do texto, né? Pelo texto propriamente dito. Então, Isaías capítulo 11, verso 1 a 9, se você quiser uma versão mais próxima, é a NVI, tá bom? Então, nós vamos proceder à leitura, mas antes nós vamos orar a Deus, pedindo ao Senhor que nos abençoe aqui nesse momento de leitura, de meditação na palavra de Deus. Então deixa a sua Bíblia aberta aí, assim mesmo não tendo a tradução aí com você, fecha os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Senhor, mais uma vez nós estamos diante do Senhor, pedindo que nos abençoe aqui nesta hora de leitura da Tua Palavra, de meditação, de exposição da Palavra do Senhor. E o desejo, Senhor, que nós temos é que o Senhor fale de uma forma transformadora nas nossas vidas. O Senhor sabe das nossas necessidades espirituais, o Senhor conhece as nossas carências, e certamente o Senhor que governa todas as coisas e as nossas vidas,
haverá de aplicar ao coração de cada um do teu povo, daqueles que se encontram aqui presencialmente, daqueles que vão assistir mais tarde este culto, esta pregação. Glorifica o nome de Jesus na vida, Senhor, dessas pessoas e de todos nós, neste momento, é o que nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? A palavra de Deus que diz assim: um ramo surgirá do tronco da linhagem de Jessé, e um renovo frutificará das suas raízes. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e discernimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor, não julgará pela aparência, nem acusará com base em rumores. Fará justiça aos pobres e tomará decisão imparciais em favor dos oprimidos. Com as suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. Com o sopro de sua boca, matará os ímpios. A retidão será a faixa do seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. O bebê brincará em segurança perto da toca da cobra. A criancinha colocará a mão num ninho de víboras, e em todo o meu santo monte não se fará mal, nem haverá destruição, porque como as águas enchem o mar, a terra estará cheia de gente que conhece o Senhor. Amém. Meus irmãos, uma saudação muito usual que nós, nessa época de festa, de festejos natalinos e de Ano Novo, normalmente fazemos é desejar às pessoas próximas da gente que elas tenham paz. Essa é uma saudação corriqueira nesta época, mas que paz é essa? Que faz parte das nossas saudações usuais em festas de Natal e Ano Novo. E algumas pessoas avançam um pouquinho mais, são mais ousados, e elas vão dizer que o menino Jesus traga paz para você e para a sua família. Agora, será que as pessoas sabem o que elas estão dizendo? Será que nós temos de fato a noção do que vem a ser essa paz? Porque realmente Jesus veio trazer paz aos homens. Isaías capítulo 9, verso 6, refere-se ao Senhor como príncipe da paz. Em Efésios capítulo 2, verso 14, o apóstolo Paulo afirma enfaticamente que Jesus é a nossa paz. E em Lucas capítulo 2, versos 13 e 14, aqueles anjos que aparecem aos pastores anunciando a chegada de Jesus ali em Belém, eles vão cantar glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E no texto que nós lemos agora no início, esse texto de Isaías capítulo 11, o profeta pré-anuncia, ele profetiza o surgimento daquele que seria reconhecido como príncipe da paz. Não só pelo reconhecimento humano, as pessoas lhe atribuiriam esse título, mas ele de fato era, por natureza, de uma forma ontológica, o príncipe da paz. E é isso que eu gostaria de rapidamente ver com vocês aí nesta profecia. Primeiro, Isaías mostra a origem terrena do príncipe da paz. Uma questão histórica precisa ser levantada aqui agora, porque os conquistadores de Israel, a Assíria e principalmente a Babilônia, esses conquistadores, esses dominadores, cortaram a dinastia da família de Davi, deixando só um toco, como se fosse um tronco seco e esturricado. Essa é a imagem que aparece aí no texto. E Isaías afirma que desse tronco seco e esturricado, Deus faria surgir um ramo, um renovo,
um rebento. Imagine você aí que gosta de plantas, por exemplo, você tenha lá uma terra seca e um pedaço de pau enterrado e de repente ali surge um renovo, um raminho. Essa é a ideia, é isso que o profeta está, essa mensagem que o profeta está trazendo. Isaías profetiza: um ramo surgirá do tronco da linhagem de Jessé. É o que ele diz. E a palavra profética está se referindo à origem humana do príncipe da paz. A origem humana de Jesus. Ele, Jesus, viria ao mundo de modo natural. Nós conhecemos a revelação dos evangelhos do nascimento de Jesus. Jesus nasceria de uma jovenzinha da aldeia de Nazaré. E alguns estudiosos, arqueólogos e gente mais estudada do que nós, afirmam que provavelmente Maria ficou grávida com 13 anos. 13 anos de idade, porque era o costume da época. As jovens, naquela época não havia esse conceito de adolescência e pré-adolescência. A primeira regra da menina, ela já poderia se casar. Então há alguns estudos, alguns que afirmam que aquela jovenzinha de 13 anos, 14 anos, já havia então concebido pelo Espírito Santo. Nasceria então dessa jovenzinha. E o pai terreno do príncipe da paz seria da linhagem de Jessé, o pai de Davi. E a gente vê isso nos evangelhos. Mateus diz isso, que José era da linhagem de Davi, era da família de Davi. Nos evangelhos, as duas genealogias de Jesus enfatizam a origem terrena de Jesus. Por exemplo, Mateus diz que Jesus é filho de Davi. Quando ele vai na sua ascendência, vai caminhando e passa por Davi até chegar a Abraão. E Lucas diz que Jesus é filho de Adão, filho de Deus. A origem terrena do príncipe da paz é enfatizada nos evangelhos. E há pelo menos, irmãos, para assim dizer o mínimo, 3 razões que mostram por que o príncipe da paz deveria ser da raça humana, pertencer à humanidade. Pelo menos 3 razões, para dizer o mínimo do mínimo do mínimo. A primeira razão é para levar sobre si a iniquidade de todos nós. O que nós vimos hoje pela manhã na aula de escola dominical, que magistralmente o Wesley nos trouxe aqui nesta manhã. E um texto que nos leva a lembrar disso, que revela isso, que enfatiza a necessidade que Jesus tinha de ser gente como nós podemos olhar para Hebreus capítulo 2, por exemplo, verso 17 a 18, eu vou ler para você e vou ler na NVI, se os meninos colocarem aí, vai ajudar bastante. Diz o texto que era necessário, observem bem, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então era necessário que Jesus se tornasse homem para ele receber sobre si aquilo que era a nossa punição. Como vimos de manhã, Wesley, Deus imputou sobre o homem Jesus a nossa condenação, para depois imputar sobre nós a justiça e a obediência do Senhor Jesus. Nós somos salvos, irmãos, pelas obras, mas não as nossas, mas a de Jesus, que tornou-se homem como nós, obediente e fiel até a morte e morte de cruz. Era necessário que ele fosse homem, para que um homem sofresse em si a punição de nós todos. A segunda razão, o príncipe da paz deveria pertencer à humanidade para mostrar Deus aos homens. Então nós temos também na carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 3, a afirmação de que Jesus, o príncipe da paz, é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. É o que nos diz o texto. E observem também aquele diálogo que Jesus travou com Filipe, em João capítulo 14, verso 8 e 9, você vai se lembrar do texto, lá está escrito da seguinte forma: replicou-lhe Filipe: Senhor,
mostra-nos o Pai. Guarde isso. Mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Há um arqueólogo muito famoso que anda aí pelas redes sociais, e sei que muitos dos nossos irmãos aqui o seguem, que é o arqueólogo Rodrigo Silva. E ele tem duas ilustrações para essa expressão, para esse clamor de Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Uma dessas ilustrações, ele conta que um garotinho, 5 anos, estava lá no seu quarto, se preparando para dormir, e aí a mãe se despede dele, dá um beijo nele, e sai do quarto, apaga a luz, e aí o menino chama a mãe de volta. E pede: mamãe, fica aqui comigo, está escuro. E a mãe responde para ele: não, filho, pode ficar tranquilo, porque Deus está com você. E aí o menino responde: mas eu preciso de alguém que eu possa ver o rosto. Eu preciso ver o rosto desse alguém. Você pensando naquilo que Filipe pergunta a Jesus: mostra-nos o Pai. Eles criam em Deus. Eles sabiam da existência do Deus que é Espírito, mas eles precisavam ver alguma coisa. O Filho de Deus se manifesta para mostrar quem é o Senhor. E uma terceira razão: o Príncipe da Paz deveria pertencer à humanidade para ser glorificado pelo Pai. Meus irmãos, uma das coisas mais preciosas e algo que eu enfatizo sempre, especialmente em contextos em que as pessoas estão questionando às vezes a bondade de Deus, o governo de Deus, o controle de Deus, com aquelas perguntas que não temos tanta resposta, ou não temos uma resposta tão clara, porque acontecem coisas ruins com pessoas boas, ou porque nós vivemos num mundo onde há tantas dificuldades, tantos pecados e tantas dores, e se Deus sabia que o homem ia pecar, por que ele permitiu? Perguntas como essas que as pessoas vão fazendo ao longo da história. Mas há algo muito especial que nós precisamos entender. O propósito essencial do Senhor Deus, o Pai, é, antes e acima de todas as coisas, glorificar o Filho. Tudo, absolutamente tudo, o que acontece na história humana, desde a criação até a sua consumação, será para glorificar o Filho. E nós temos uma evidência disso. Aquele texto que eu gosto de brincar com as pessoas, que é o meio da Bíblia. Onde está o meio da Bíblia? Algumas pessoas falam: o Salmo 118. Não é. Fisicamente é. Mas o centro de toda a Escritura está naquele cântico que nós encontramos em Filipenses capítulo 2, de 5 a 11. Porque toda a Escritura gravita ao redor daquilo que está revelado naquele texto precioso. E eu vou ler para você, para te lembrar. Diz o texto, Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Amém. Alguém pode dar um glória a Deus e aleluia aí? Amém, é isso mesmo. Você entendeu o texto? O Filho de Deus, o anjo do Senhor, que aparece muitas vezes no Antigo Testamento como o Jesus pré-encarnado, cheio de glória e majestade, o Verbo de Deus, aquele que é Deus, o Criador de todas as coisas, ele se aniquilou, ele abriu mão da sua glória,
e Ele tornou homem como nós. Ele já era exaltado. Ele já estava exaltado com o Pai na economia trinitariana. Mas aprove a Deus que todas as coisas acontecessem para que Ele se tornasse homem, assumisse sobre si as nossas dívidas, pagasse por todos nós na cruz do Calvário, pelo que Deus deu a Ele nome que está acima de todo nome, e diante de quem todo joelho haverá de se dobrar, e toda língua confessará que Jesus é Senhor. Toda língua. Aqueles que o confessaram em vida, estarão na glória para com Ele. Aqueles que o confessarem depois dos tempos da graça, aí já não adianta mais. Mas Isaías afirma também, irmãos, que do tronco de Jessé, Deus faria surgir um renovo frutífero. No verso 1 aí do texto que nós lemos, ele vai dizer que um ramo surgiria do tronco da linhagem de Jessé e um renovo frutificaria das suas raízes. A passagem aqui do príncipe da paz pelo mundo não seria uma passagem em que as pessoas não perceberiam, não seria uma passagem inútil, seria uma passagem em que o seu trabalho daria frutos de bênçãos. Por exemplo, Atos capítulo 10, verso 38. Ali o apóstolo Pedro afirma que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando toda forma de enfermidades e doenças. A passagem dele frutificaria. E o próprio Isaías depois vai salientar o fruto mais nobre da passagem do príncipe da paz por esse mundo, que está lá no capítulo 53, que nós acabamos de cantar agora há pouco, versos 10 a 11, em que Isaías diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O maior fruto da manifestação do príncipe da paz é a igreja. É o povo de Deus. São os redimidos, os eleitos a quem o Senhor haverá de redimir no sangue do príncipe da paz. Mas vamos caminhar um pouco mais aí, irmãos, na profecia. Em seguida, Isaías apresenta as virtudes do príncipe da paz. Eu não sei se você sabe, certamente deve saber, porque você é estudioso, que na cultura do Oriente Antigo, um monarca, alguém que assumisse a posição de rei, não seria por si só capaz de demonstrar habilidade, poder para governar, para liderar alguém. A cultura era que quem assumisse a posição de monarca, ele não tinha condições por si de exercer aquela função. Reinar sobre um povo era uma tarefa sobre-humana, e é por isso que os reis dos pagãos eram tidos por deuses, semideuses ou enviados dos deuses. Já nos relatos do Antigo Testamento, um rei precisaria ser revestido de poder, e de um poder que viesse do alto, para que ele conseguisse governar. Tanto, irmãos, que Samuel toma um chifre cheio de azeite, derrama aquele azeite sobre a cabeça de Davi, e o unge como rei de Israel. E conforme o relato de 1 Samuel, capítulo 16, verso 13, a partir daquele momento, o Espírito de Deus se apossou de Davi. Os reis de Israel, irmãos, eram considerados como ungidos do Senhor. Isso tanto é verdade, que você vai se lembrar que Davi, quando teve a oportunidade de matar Saul, ele não o fez, porque ele temia tocar no ungido do Senhor. E ele declara isso. Isaías descreve o príncipe da paz como um ungido do Senhor, como aquele sobre quem o Espírito de Deus pairava, ou sobre quem o Espírito de Deus foi derramado de forma abundante. Verso 2, o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. O Espírito do Senhor repousando sobre o príncipe da paz é retratado no batismo de Jesus, você lembra? Que Jesus, ao sair da água, diz o texto lá, Mateus capítulo 3, verso 16 e 17,
que então se viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Ali é o cumprimento da palavra de Isaías. E o espírito de sabedoria, discernimento, conselho, poder, temor do Senhor foi retratado por Lucas, naquele épico, naquela experiência épica, quando Jesus entra numa sinagoga em Nazaré. Eu vou ler o texto para você, Lucas 4, 16 a 21. Diz o texto que, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo era o seu costume, e levantou-se para ler. Deram-lhe o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. É o cumprimento da promessa de Isaías, o derramamento do Espírito Santo sobre a vida do príncipe da paz. O maravilhoso mistério, irmãos, que Paulo vai dizer, o maravilhoso mistério da piedade, e na verdade o que ele está querendo dizer, esse mistério da história da redenção, é o fato de que Jesus era gente como eu e você, mas ao mesmo tempo, ele era a expressão exata de Deus. Tanto que João escreve que o príncipe da paz habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mais um pouquinho, irmãos. Terceiro lugar, Isaías mostra o caráter do príncipe da paz. E há duas características morais que diferenciam o príncipe da paz de todos os demais homens. A primeira característica está descrita aí no verso 3, que diz: ele terá prazer em obedecer ao Senhor. Vamos falar a verdade, cá entre nós, como diz o outro. A nossa mente até tem prazer em obedecer a Deus, amém, irmãos? Mas nem sempre o nosso corpo obedece, não é? Nem sempre a nossa língua obedece. Nem sempre os nossos pensamentos obedecem. O nosso coração muitas vezes se inclina para desobedecer a Deus, e se nós não tivermos muito cuidado, nós vamos cair e vergonhosamente. Por isso que o apóstolo Paulo escreve dizendo lá: aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Agora, o príncipe da paz, o prazer dele estava em obedecer ao Senhor. É o que diz o profeta: ele terá prazer em obedecer ao Senhor. O príncipe da paz era movido pelo anseio por fazer a vontade de Deus, por cumprir a agenda de Deus. A obediência era o gozo do Senhor. E em João capítulo 4, verso 34, Jesus revela aos seus discípulos, você lembra, ele tinha acabado de conversar com a mulher samaritana. E aí chegam os meninos lá com comida, aquela coisa toda, e aí ele faz uma revelação. Jesus fala para eles a respeito daquilo que lhe dava alegria, daquilo que lhe dava sustância. O que é que sustentava Jesus? Observem o que Jesus diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Às vezes eu olho para esse texto e eu fico pensando em momentos que nós estamos para alguma refeição. Você já reparou que quando a gente vai comer alguma coisa, agora é época, né? Porque a gente chama as pessoas para comer na casa da gente, ceia de Natal e aquela coisa toda. Hoje de manhã teve um café da manhã gostoso ali. Antes da gente comer, está todo mundo numa alegria só, né? Uma felicidade só, ver aquela mesa bonita. A gente fica alegre, fica festeiro. Parece que a gente vive para comer, não é verdade? E não come para viver. É um negócio impressionante. E é por isso que a gente é glutão, por isso que a gente já está satisfeito, mas deixa eu comer mais um pedacinho porque está gostoso. Nós somos desse jeito, né? Parece que nós só nos satisfazemos enchendo bastante o pandu, né? Quando a gente está com o bucho bem cheio, aí bate uma tristeza, aí é sonrisal, sal de fruta, chá de boldo, aí aquela coisa toda. Mas antes a comida está lá, aquela alegria. E aí você vê Jesus dizer isso: a minha comida, quer dizer, o que me dá alegria e sustento
é fazer a vontade daquele que me enviou. Era diferente, não é? É diferente dos demais. A segunda característica moral do príncipe da paz está aí no verso 5. Diz o texto: a retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. O príncipe da paz seria revestido por uma moralidade perfeita. O príncipe da paz é moralmente reto, correto, não há dolo algum nele. E essa moralidade perfeita foi profetizada por Isaías 53, verso 9. Lá nós lemos a respeito do sepultamento de Jesus. E ele vai dizer: com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Essa moralidade do príncipe da paz foi confirmada pelo relato que nós encontramos em Hebreus capítulo 4, verso 15, que lá o texto diz que foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Complete você. Ô irmão, você não conhece a Bíblia não? Agora não vale, está colando lá, ué. Foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado, irmãos. Glória a Deus. A moralidade perfeita do príncipe da paz moveu o coração do apóstolo Pedro para escrever o seguinte, presta atenção que ele escreve: Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Aquele que não merecia estar na cruz, morreu por mim e por você. Amém? Amém. Quarto lugar, irmãos, a gente já está caminhando para o final, viu? Pode ficar tranquilo que eu não vou demorar muito mais não. Isaías descreve as obras do príncipe da paz, que ele fez. O príncipe da paz lidaria com as pessoas conforme a sua própria agenda, a sua missão, o seu propósito, o que ele realmente veio fazer. Vemos isso quando Isaías vai dizer que ele não julgará pela aparência, nem acusará com base em rumores. Não adiantaria ninguém vir falar no seu ouvido o que ele deveria fazer, porque ele não haveria de dar atenção. Ele não seguia, ele não andava na cartilha dos religiosos do seu tempo. E você sabe que muitas vezes para prová-lo, vinham lá os fariseus e apresentavam uma situação qualquer para cutucar Jesus, para levá-lo a, de repente, algum deslize. Como, por exemplo, o que nós encontramos em João 8, quando uma mulher apanhada em flagrante adultério é apresentada a Jesus, para que ele então desse o seu parecer. E aí Jesus diz aquela célebre frase, né? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus não andava conforme a cartilha dos fariseus, ele seguia o seu próprio caminho, ele seguia a sua própria missão. É por isso que Jesus tocava em leprosos. É por isso que Jesus acolhia e comia com pecadores e publicanos, algo inadmissível naquela cultura. É aquela situação mesmo, diga-me com quem tu andas e direi quem tu és. E Jesus não se importava para isso, porque ele mesmo vai dizer, eu vim para os que estão doentes. Os sadios não precisam de médico, era a agenda dele era salvar o pecador. Jesus conversava com mulheres de má fama, por exemplo, João capítulo 4, quando ele vai conversar com aquela mulher samaritana. Jesus acolhia crianças, que nem eram contadas, já vimos isso aqui numa outra ocasião. O príncipe da paz, diz o texto de Isaías, fará justiça aos pobres, tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos. E é por isso que Jesus curou leprosos, libertou endemoniados, salvou publicanos e perdoou pecadores. Era uma agenda diferente, era algo completamente atípico dentro de uma religião judaica que afastava os necessitados. Os necessitados de Deus eram afastados pelo rigor. Essa era a agenda dos fariseus. Essa era a agenda do judaísmo tardio. E Jesus não seguia essa agenda,
A agenda de Jesus era acolher os necessitados. É por isso, irmãos, que hoje nós podemos glorificar Jesus, porque somos perdoados por Ele, e nem judeus nós somos. Somos acolhidos por Ele. O príncipe da paz, mais uma coisa, perturbaria o status quo ao anunciar a genuína palavra de Deus, porque naquela época a palavra de Deus era anunciada. Foi uma época, irmãos, em que havia lá as tradições dos anciãos, havia lá os comentários rabínicos, a palavra de Deus era anunciada, os textos eram proferidos, na sinagoga textos eram lidos, mas vem Jesus e anuncia a palavra de Deus sem enfeites, de forma genuína. E aí diz o texto que com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. Quando Jesus anuncia a palavra de Deus genuína, ele expõe a hipocrisia da religião do seu tempo. O Senhor Jesus apresenta uma contracultura que choca a gente até hoje. Por exemplo, vá ler lá as bem-aventuranças. Quais são os valores deste mundo e quais são os valores das bem-aventuranças? Com sua palavra, o Senhor Jesus revela o coração de avarentos e gananciosos quando ele fala sobre ansiedade no capítulo 6 de Mateus. Com a sua palavra, o Senhor Jesus revela que sem arrependimento e fé, ninguém, absolutamente ninguém, verá o reino de Deus. E finalmente o príncipe da paz destruirá em definitivo os seus opositores. Porque Isaías profetizou que com o sopro da sua boca matará os ímpios. Aqui é uma referência para o que vem no final, né, irmãos? É um tempo escatológico, porque todos aqueles que se opõem à palavra de Deus e ao Senhor Jesus, com o sopro dos seus lábios, serão destruídos. O apóstolo Paulo diz isso em 2 Tessalonicenses 2,8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. E agora, para a gente terminar de verdade, relaxa, porque agora é uma parte muito boa. Isaías salienta os resultados da obra do príncipe da paz. Os versos 6 a 9 revelam uma criação restaurada, toda a criação restaurada pelo ministério do príncipe da paz. Isaías dá uma amostra de como será o mundo após Jesus destruir o poder do pecado. Porque nós sabemos, né, irmãos, que o pecado perturbou a harmonia original da criação de Deus. O pecado trouxe morte. O pecado trouxe maldição. Trouxe dificuldades de relacionamento. Trouxe guerras, trouxe violência. Mas a Bíblia diz que o príncipe da paz veio destruir o pecado e trazer de volta a harmonia original que Deus planejou e manifestou no Éden. Os versos 6 a 8 exemplificam a harmonia original da nova criação de Deus. A nova criação de Deus é exemplificada nos versos 6 a 8. O que diz o texto? O lobo viverá com o cordeiro. Dá para imaginar isso? O leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos. Essa palavra não é aleatória. Pastarão juntos. E um menino pequeno os guiará. A vaca se alimentará com o urso. Seus filhotes se deitarão juntos. E o leão comerá palha como boi. Agora as mamães e os papais se arrepiam. O bebê brincará em segurança perto da toca da cobra. Já pensou, Manu? A criancinha colocará a mão num ninho de víboras. Você deixa, Danilo? Só tem cobra lá dentro. Pois é, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho certeza que algumas pessoas vão ficar chocadas. Isaías não está usando uma metáfora. Não é uma metáfora aqui. Ele está sendo literal ao dizer o que vai acontecer.
Pois toda a criação, irmãos, toda a criação voltará ao seu estado original, antes da queda. A ciência hoje já comprova que o carnivorismo é uma coisa pós-Noé, pós-dilúvio. A Bíblia fala isso, Gênesis capítulo 9, de 1 a 3. Foi depois do dilúvio que nós começamos a comer carne. Antes do dilúvio, éramos todos vegetarianos, inclusive os animais. A ciência já comprova isso. O que dirá no Éden? É por isso que o leão, o boi, o cabrito, vai todo mundo pastar juntos. A ciência já comprova que os animais eram herbívoros e não carnívoros. E o verso 9, irmãos, explica também a harmonia original presente na nova humanidade. Perceberam? De 6 a 8, a harmonia original em toda a criação. Aí tem o exemplo dos animais. E agora o verso 9, a harmonia original na nova humanidade. Essa nova humanidade que o Senhor Jesus está reconstruindo hoje na sua vida. Porque lembra, o que acontece com a redenção é o seguinte: o Senhor Deus te alcança, te salva, te limpa e te purifica, e com o passar dos dias, o Senhor Deus, por meio do seu Espírito, da sua palavra, da ação poderosa, da virtude do Senhor, Ele vai construindo o caráter de Cristo na sua vida. E esse processo de santificação que nós participamos, porque o desejar obedecer a Deus e cumprir a vontade de Deus é a nossa parte, faz parte dessa reconstrução, até que Cristo seja formado em nós. Essa é a nova humanidade que o Senhor Jesus, através da sua palavra, o príncipe da paz, está fazendo em nós. A humanidade restaurada viverá na harmonia do Éden, que nós perdemos. Você crê nisso, irmão? Amém? Amém? Amém. Olha o que diz o texto. Em todo o meu santo monte, isto é, na presença de Deus, lá novos céus e nova terra, que aqui é figurado pelo santo monte. Em todo o meu santo monte não se fará mal, nem haverá destruição. Porque como as águas enchem o mar, a terra estará cheia de gente que conhece a Deus. Essa é a diferença. Onde há pessoas que conhecem a Deus, não haverá maldade. E essa é uma proposta escatológica, porque aqueles que entrarão no reino de Deus são esses tais que conhecem o Senhor. E para a gente terminar então, irmãos, quero só trazer à nossa lembrança uma palavra que foi dita por esse príncipe da paz. Já que nós estamos na época de Natal mesmo, né? Natal essa festa da qual nós participamos, e o pastor Marcos Sérgio tem dito o seguinte, que a gente tem que aproveitar mesmo a festa mundana do Natal para a gente anunciar quem é realmente o verdadeiro presente, qual é o verdadeiro sentido do Natal. Enquanto tem tanta gente pensando em comer, dar presente e ganhar presente, a gente vai dizer aquilo que o Senhor Jesus fez, que foi o grande presente que Deus nos deu, né? Até certa vez eu estava num lugar e tinha lá um filminho de Papai Noel, e alguém disse, olhando o Papai Noel, nossa, que bonitinho, bem que poderia ser assim, né? Eu falei, mas é assim, é desse jeito. O que a Bíblia diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Papai do céu nos deu o mais precioso presente, que foi o príncipe da paz, que restaura a nossa comunhão com Ele. Mas Jesus disse o seguinte, eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou, é um presente que o mundo não pode dar a vocês. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, fecha os olhos.
Santo Deus, nosso Pai, nós te louvamos pelo dom de Jesus. Nós, ó Deus, te engrandecemos porque o Senhor resolveu nos presentear com a graça de Jesus no nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a glorificá-lo dia após dia com as nossas vidas, com a nossa consagração, com a nossa entrega, com o nosso desejo de te servir e de andar nos teus caminhos. E dá-nos também, Senhor, autoridade, dá-nos desenvoltura, dá-nos, Senhor, virtude do Senhor, virtude do alto, para que nós venhamos com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a nossa palavra, com o ministério da igreja, com tudo que somos, testemunhar onde quer que estejamos, a começar dentro da nossa própria casa, esse nome tão precioso que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus, o nosso Senhor. Nós te amamos, Senhor, e queremos demonstrar esse amor, vivendo para o Senhor, na nossa vida diária, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, no lugar onde estamos, como homens e mulheres de Deus, homens e mulheres de família e homens e mulheres de sociedade. Aceita a nossa oração, Senhor, e nos abençoe em o nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, para receber a bênção. E agora, irmãos, ide em paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Príncipe da Paz, o amor de Deus, precioso Pai, e o Espírito Santo, a unção, a virtude, a consolação, sejam derramadas sobre todos vós, hoje e para todos sempre, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. Amém, meus irmãos.